Olá! Hoje eu vou falar sobre este livro aqui, A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara. Esse é um livro que foi enviado pela TAG Curadoria, não é publi, eu assino há muitos anos. E por que eu queria falar sobre ele? Porque eu já li outro livro, eu já falei sobre esse outro livro no grupo de leituras e já iniciei um outro livro, mas este aqui continua, assim, eu continuo morando nele, sabe? E por quê? Porque eu gostei muito e no dia do encontro que a gente faz da minha cidade, né? O encontro da TAG, assim, eu esperava que todo mundo tivesse gostado e só veio crítica. Mas assim, eu fui atrás disso, né, dessas críticas. E no aplicativo da TAG, ele tem uma nota de 4.3 de 5 estrelas. E na Scoop, ele tem uma nota de 4.1. E assim, ele tem muitos elogios, ele tem pessoas falando coisas positivas. Só que essas coisas positivas são diferentes da que eu tenho como positiva. Inclusive, as coisas que eu amei muito, a maioria das pessoas usam, tipo, apesar disso, eu gostei muito do livro. E o que eu amei nesse livro? É o fato dele ser narrado por personagens não humanos. Então, ele é narrado pela árvore, por uma árvore que tem do lado da casa, por um espelho, inclusive português, um carro, a rural, e uma roupa de proteção. Por que uma roupa de proteção? Eu acabei de me ligar que eu não falei antes sobre o que é o livro, que é sobre uma família de produtores de tabaco. É a esposa, o marido, duas filhas, já assim, pré-adolescentes, adolescentes, e um filho pequeno. E as principais críticas são sobre essa questão da narração. Narração, acho que é narração. Porque uma das maiores críticas, mais constantes que eu vi é o fato de dizer que isso despersonalizava os humanos do livro. E daí assim, eu não sei se é porque eu sempre fui de conversar com coisas. Lá vou eu compartilhar coisas da minha vida. Eu sempre fui de conversar com coisas. Tipo, carro. Cada carro tinha sua personalidade pra mim, entendeu? E eu sempre fui de sofrer muito, de perder essas coisas, ou enfim, me separar dessas coisas e tudo mais. Mas, enfim, e daí essa foi uma crítica de que isso despersonaliza os humanos, é como se, tipo, colocasse essas coisas no centro, tipo, o que eu não concordo muito. E, enfim. E, além disso, eu penso que cada um desses narradores se refere a um dos personagens humanos. Então, pra mim, a Árvore e o Carlos, que é o pai, são muito parecidos, assim, tipo, demais. São extremamente melancólicos. Assim, não é falado exatamente no livro, mas dá a entender que o Carlos ele já tá, assim, com uma tristeza constante que pode ou não ter sido causada tanto pela aplicação de agrotóxicos ou pelo próprio cultivo do tabaco. Enfim, a Árvore pra mim é igualzinho o Carlos, assim, se a gente tivesse o ponto de vista dele, assim, seria muito parecido. A roupa de proteção, pra mim, é igual a Maria, tipo, toda felizinha, que legal, e não sei o quê. E também esperançosa em muitos sentidos, e, assim, só um ponto aqui, cara, a Maria, eu queria guardar ela num potinho e proteger de todo mal, sabe? Só que eu me bato com o espelho e a rural,
em relação a Alice e a Gerlinda. Porque, na verdade, a Alice e a Gerlinda, elas são muito parecidas. Isso não é falado no livro, mas, assim, as duas, quando é preciso, elas estão lá, elas fazem algo, se precisar, pau para toda a obra. E as duas são muito observadoras. Então, essa questão de sempre estar ativa e tudo mais e ajudar é muito parecida com a Rural, enquanto que essa questão, assim, de observar tudo e tal, é muito parecida com o Espelho. Às vezes eu acho a Alice mais parecida ainda com o Espelho, porque também tem, assim, um ego, assim, inflado, né? Mas, enfim. E tá. E, assim, uma outra questão da narrativa ser dessa forma, da narração ser feita por esses personagens, que eu acho muito interessante, é uma estratégia literária em que não precisa se aprofundar em nenhum dos personagens humanos, porque seria extremamente complicado, eu acho, assim, e eu acho que seria meio chato, de verdade, assim, se aprofundasse em algum deles. E não precisa explicar nada, sabe? Se fosse um narrador... narrador... Aí eu não lembro a palavra. Nossa, tava aqui na minha cabeça. Mas, enfim, se fosse um outro tipo de narrador, que agora eu não lembro o nome, precisaria explicar meio que tudo. Agora, a árvore não entende o desenvolvimento de doenças relacionadas ao consumo não proposital de veneno e tudo mais. E do próprio tabaco, porque a Maria, por exemplo, ela sempre passou muito mal durante o processo de trabalhar na lavoura, né? E, assim, uma outra crítica que teve na TAG, principalmente no aplicativo da TAG, foi o fato das pessoas relacionarem o livro da Mariana com este livro aqui, que eu também amo muito, que é A Ilha das Árvores Perdidas, que ele é narrado por uma figueira. E daí as pessoas comparam que a árvore da Mariana, né, no caso aqui, a árvore mais sozinha do mundo, ela não é similar à figueira da Ilha das Árvores Perdidas. Nossa. Tá, mas assim, a figueira, ela não ela não tá em paralelo com a árvore. Ela está em paralelo com o espelho, se for parar pra pensar bem, assim. Porque ela é mais parecida com o espelho, o jeito que a alta importância que eles se dão, não tô dizendo que eles não são importantes, tá? Eles são, biológica e culturalmente, enfim. Mas ela é mais parecida com o espelho. E, enfim, eu acho que, assim, não sei se é uma coisa realmente muito minha, o fato de eu me relacionar com as coisas quase como se elas fossem pessoas também. Então, mas eu amei esse livro demais, assim, sério. E queria finalizar, porque às vezes eu anoto, assim, dependendo, né, do livro, da frase, eu anoto frases de determinados livros. E daí eu anotei uma desse daqui, que eu achei muito interessante, que se refere, tipo, ao fato da Alice, que é uma das filhas, ser muito tipo, zombar das coisas, né? E daí a frase: de tanto apontar o ridículo de tudo, ficávamos todos mais cientes de que nada disto é a sério. É apenas uma família de humanos que um dia morrem e pronto, acabou-se. E, tipo, é extremamente complicado, porque realmente é uma história pesada, e eu acho que se tivesse sido de um ponto de vista, assim, de um dos personagens humanos, teria sido mais pesada ainda. Mas eu amei muito, e eu fiquei muito curiosa para ler mais livros da Mariana Salomão Carrara. E esse vídeo ficou enorme. É isso aí, tchau!